Fala, queridões e queridonas, como é que vocês estão aí? Tudo certo, não? Vai um cafezinho aí? Esse aqui é o da Dona Cecília, do MST, orgânico, gostinho de democracia e de reforma agrária. Já tomou o seu hoje? Bom, vamos lá. O que o Marcelo Tasso, o Marcos Mion e o Luciano Huck têm em comum? Desculpa falar aqui, mas segundo suas posições sobre determinados assuntos essa semana, o que uniu esses três é a mediocridade, a superficialidade, a desonestidade intelectual. Às vezes a gente ouve ou lê o que parte da sociedade escreve ou fala e a gente pensa: de onde saiu essa estupidez, essa falta de entendimento sobre determinados assuntos? Como pode determinado cidadão ou cidadã ser tão ignorante, no sentido do saber mesmo, ser tão equivocado? Aí a gente lembra que todos esses três falam com milhões de pessoas todos os dias. Ou em algum momento das suas carreiras falaram. Vamos aos fatos. Marcelo Tasso, o repórter Ernesto Varela, dos anos 80, na TV Cultura, ou o apresentador do CQC, programa de humor exibido na Band. Esses dias apareceu um corte dele no Roda Viva, em que ele, ao ser questionado sobre a possível contribuição do CQC em popularizar o Bolsonaro, não sei se vocês lembram, mas o Bolsonaro estava toda semana no CQC, faziam piadas dos absurdos que ele falava, mostravam ele sendo homofóbico, racista, muitas vezes super machista. Na minha opinião, esses temas jamais deveriam ser tratados como piada, mas enfim. Ao ser questionado, o Marcelo Tasso vira e diz: e o PT? Sim, exatamente como diz o tio do churrasco, quando é confrontado sobre o roubo das joias ou a gestão criminosa do Inominável na pandemia. Eles respondem: e o PT? Foi isso que o Tasso fez no Roda Viva. Ele disse que quem fala isso são pessoas do PT, gente ligadas ao PT, e não satisfeito insinua que o presidente Lula enganou a população no seu pronunciamento à nação esses dias. Diz que o PT fala isso do CQC para esconder os seus fracassos. Caceta, hein, Tasso? Eu não tenho procuração para defender o PT, mas o PT elegeu 5 vezes o presidente ou a presidenta dessa bagaça. Lula saiu do seu segundo mandato com quase 90% de aprovação. A Dilma foi a primeira mulher a ser eleita presidenta desse país. Eu sei que você não gosta de falar presidenta, mas é isso. Foi reeleita e caçada através de um golpe que você, com essa sua superficialidade e antipetismo, ajudou a dar. E você quer falar em fracasso? E se não bastasse, depois de tudo que o teu ídolo Sérgio Moro fez, Lula só não ganhou as eleições de 2018 porque estava preso injustamente. Fato que você, com a sua pseudo-intelectualidade e soberba, ajudou a fazer acontecer. Esse tal antipetismo teu, Tasso, te leva para um lugar bizarro. Eu sempre achei que isso não combinava muito contigo, saca? O Brasil espera mais de você, Marcelo Tasso. Cadê aquele Ernesto Varela que existe dentro de você? Quem roubou sua coragem? Bom, o outro cidadão do mundo das celebridades globais, que se manifestou essa semana também de uma forma superficial, rasa e, acima de tudo, nociva em relação à percepção de Brasil que o povo brasileiro tem de si próprio, foi o Marcos Mion. Ele disse que o problema da falta de medalhas é o não investimento do governo brasileiro nos atletas olímpicos. Ele começa o vídeo, inclusive, dizendo que tá me partindo o coração ver os atletas brasileiros pedirem desculpas por não ganharem medalhas. Depois ele fala que é sócio do Clube Pinheiros, um clube da elite financeira paulistana, e diz que eles fazem um trabalho maravilhoso. E, por fim, culpa o governo. Diz que o governo é que deveria pedir desculpas por não investir no esporte. Caro Minion, ou melhor, Mion, quem deve pedir desculpas é você.
que ajudou a eleger o presidente que acabou com o Ministério do Esporte, numa canetada, que acabou com o Bolsa Atleta, projeto que financia esses atletas aí que estão pedindo desculpas e que estão cortando o seu coraçãozinho. Hein, Marcos Mion? Saiba que o Bolsa Atleta foi criado por esse governo que está aí hoje, que inclusive recriou o Ministério do Esporte e reativou o programa Bolsa Atleta, coisas que o inominável, como eu disse, exterminou. Aquele que você tem foto com ele, todo saltitante, não é mesmo? O pano de fundo dessa postura do Marcos Mion é o mesmo do Marcelo Taz, o sentimento antipetista. Eu acho o Taz muito mais inteligente do que esse boçal do Marcos Mion, que ainda dá uma carteirada de elite paulistana ao dizer que é sócio do Clube Pinheiros. Bom, o terceiro apresentador a se revelar mais um pouquinho essa semana foi nada mais, nada menos do que o Luciano Huck. Sim, ele mesmo. Aquele que chegou a comemorar a eleição do Aécio Neves, que puxou o coro Dilma, vai tomar na Copa do Mundo, vocês lembram? Disse ele, a Venezuela é uma ditadura, o Maduro é um ditador, é um absurdo, até quando esse ditador vai ficar por aí? Pois é, como a internet não perdoa, levantaram um vídeo dele dizendo que votaria novamente em Bolsonaro, uma chance de ouro. Justamente aquele ex-presidente que saudava a ditadura militar, saudou a memória do coronel Brilhante Ustra, um dos maiores torturadores desse país, que sempre disse ter apreço pela ditadura, que a ditadura matou poucos no Brasil. Ou seja, o cara que é adorador da ditadura diz que é contra a ditadura. O que move esses três caras é o sentimento antipetista. E como são pessoas que têm muita visibilidade, eu particularmente acredito a eles o impulsionamento desse ódio espalhado entre parte do povo brasileiro. Eles têm sim responsabilidade nisso. Como eu disse, quando você vê o tiozão do churrasco, a tia do zap, essa gente pancada que anda por aí, defendendo coisas improváveis, coisas estarrecedoras, bizarras, tudo isso é fruto, entre outros fatores, da influência desses três monstros aí. Marcos Mion, Luciano Huck, Marcelo Taz. Vocês vão entrar para a história como três patetas. Os caras que, por um sentimento de raiva, de puro preconceito, contribuíram e continuam contribuindo com a desinformação. Como é que vocês querem ser lembrados na história? Porque nesse momento tão crítico que o país vive, e que vai ser estudado pelas futuras gerações e, infelizmente, pelo andar da carruagem, vocês serão lembrados como três oportunistas que usaram a simplicidade do povo, dos seus telespectadores, para manipulá-los a favor do que há de pior numa sociedade organizada, o fascismo.